Há muitas moradas na casa de meu pai. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vô-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. João, capítulo 14, versículo de 1 a 4. As moradas da casa do Pai abrangem 3 ordens de ideias. A primeira refere-se à pluralidade dos mundos habitados no universo. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. A segunda indica as regiões ou esferas vibracionais existentes no mundo espiritual. Por exemplo, regiões umbralinas ou as colônias, para onde iremos após a desencarnação. Estas palavras de Jesus também podem se referir ao estado feliz ou infeliz do espírito na erraticidade. Erraticidade é o período em que o espírito fica no plano espiritual aguardando uma nova encarnação. Conforme se ache este, mais ou menos depurado e desprendido dos laços materiais, aqueles que ainda são apegados às coisas da terra sofrerão. O desligamento do espírito ao corpo físico é mais rápido. Terceira, tem relação com os níveis ou graus evolutivos de cada espírito. Esta é a razão de ser a humanidade constituída por espíritos de diferentes ordens, conforme o grau de perfeição que tenham alcançado. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. João capítulo 14, versículo 1. Tais palavras foram proferidas durante a última ceia de Jesus, antes do seu martírio e crucificação. Fazem parte do conjunto das derradeiras instruções que o Mestre prestou aos discípulos, cuja tônica é despedir-se dos irmãos e irmãs que lhe compartilharam a existência durante os 3 anos em que pregou o seu Evangelho, e também firmar, mais uma vez, seu amor e compaixão por toda a humanidade. No discurso de despedida, suas palavras estão saturadas de compaixão por todos os discípulos, do presente e do futuro, que em seu nome deveriam submeter-se aos mais ásperos testemunhos. A confiança em Deus se torna dinâmica, atuante, renovadora, no momento em que depositamos fé no Cristo, pela aplicação em nossa vida prática dos postulados que nos legou, capazes de nos aproximar da divindade, consoante a sua afirmativa: ninguém vem ao Pai senão por mim. João, capítulo 14, versículo 6. Os verbos turbar, que significa causar ou sofrer perturbação, desequilíbrio, alteração da ordem, e crer, são empregados de forma incisiva no texto, porque há a intenção de atingir diretamente os sentimentos dos ouvintes, não apenas o raciocínio, tendo em vista a necessidade de levantar-lhes o bom ânimo. Refletindo sobre esse ensinamento de Jesus, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, e trazendo-o para os dias atuais, fazemos nossas as seguintes palavras do espírito André Luiz: a tempestade espanta, entretanto, acentuar-nos-á a resistência, se soubermos recebê-la. A dor dilacera, mas aperfeiçoar-nos-á o coração, se buscarmos aproveitá-la. A incompreensão dói, contudo, oferece-nos excelente oportunidade de compreender. A luta perturba, todavia, será portadora de incalculáveis benefícios, se lhe aceitarmos o concurso. O desespero destrói. Diante dele, porém, encontramos ensejo de cultivar a serenidade. O ódio enegrece, no entanto descortina, bendito horizonte à revelação do amor. A aflição esmaga, abre-nos, todavia, as portas da ação consoladora. O choque assombra,
Nele, contudo, encontraremos abençoada renovação. A prova, tortura. Sem ela, entretanto, é impossível a aprendizagem. O obstáculo aborrece. Temos nele, porém, legítimo produtor de elevação e capacidade. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. João capítulo 14, versículo 2. Do ensino dado pelos Espíritos, resulta que muito diferentes uma das outras são as condições dos mundos, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Entre eles há os em que estes últimos são ainda inferiores aos da Terra, física e moralmente. Outros da mesma categoria que o nosso, e outros que lhes são mais ou menos superiores a todos os respeitos. Nos mundos inferiores, a existência é toda material. Essa classificação é relativa, havendo inúmeras graduações. Mundos primitivos, quando encarnaram as primeiras almas humanas, depois que o animal atingiu o estágio que lhe fosse permitido receber a denominação de espírito, por obra da natureza divina, por força do Criador. Mundos de expiação e provas, onde ainda existe o predomínio do mal, são lugares de exílio dos espíritos rebeldes à lei de Deus. Segundo Santo Agostinho, a Terra está classificada no mundo de provas e expiações, escola para a evolução. Esteve material e moralmente num estado inferior ao que está hoje, e atingirá, sob esse duplo aspecto, um grau mais avançado. Ela atingiu um dos seus períodos de transformação, em que de mundo expiatório tornar-se-á mundo regenerador. Então os homens serão felizes, porque a lei de Deus nela reinará. O mal ainda predomina sobre o planeta Terra, porque o bem está retraído. Quando todos os homens de bem resolverem colocar em prática as suas virtudes, e quando isso for um apanágio da maioria, o mal se esconderá com medo de ser visto. Mundos regeneradores, quando não mais existem expiações, mas ainda há provas. São mundos de transição para os espíritos, dos de expiação para os mundos felizes. Mundos felizes, em que há o predomínio do bem sobre o mal. Nestes, não há mais provas e nem expiações. Mundos celestes ou divinos, morada dos espíritos purificados. Só existe o bem. Então, podemos concluir que nos mundos inferiores, a existência é toda material, reinam soberanas as paixões, sendo quase nula a vida moral. À medida que esta se desenvolve, diminui a influência da matéria, de tal maneira que nos mundos mais adiantados, a vida é, por assim dizer, toda espiritual. Por força da lei do progresso, à medida que o espírito completa seu aprendizado num mundo, passa a habitar outro e assim sucessivamente evoluindo sem cessar. Quando, em um mundo, eles alcançam o grau de adiantamento que esse mundo comporta, passam para outro mais adiantado e assim por diante, até que cheguem ao estado de espíritos puros. São outras tantas estações, em cada uma das quais se lhe deparam elementos de progresso, apropriados ao adiantamento que já conquistaram. Os espíritos superiores relatam, por meio de médiuns confiáveis, que inúmeros são os mundos habitados no universo, criados por Deus para atender a diferentes finalidades. Temos assim no espaço incomensurável mundos berços, mundos experiências, mundos universidades, mundos templos, mundos oficinas, mundos reformatórios, mundos hospitais e mundos prisões. Sabemos que após a desencarnação, o espírito passa pela fase de reintegração no outro plano vibratório, onde dá continuidade à sua existência. Liberto do corpo físico, o seu perispírito revela propriedades e funções próprias que, sob o comando da mente, oferecem condições de adaptação na nova moradia. No mundo espiritual, os espíritos formam grupos ou famílias de acordo com as mútuas manifestações de simpatia, afeição ou afinidade,
Esses grupos se organizam em comunidades mais ou menos extensas, genericamente denominadas colônias espirituais, que apresentam todas as características de uma sociedade organizada, de modo com a moralidade e conhecimento dos seus habitantes. O outro mundo para onde vamos após a morte consiste de várias esferas, representando outros tantos graus de luminosidade e de felicidade. Cada um de nós irá para aquela a que se adapta à nossa condição espiritual. As muitas moradas da casa do Pai estão relacionadas igualmente aos degraus evolutivos que caracterizam a longa caminhada ascensional do espírito, iniciada quando ele foi criado por Deus ainda no estágio de simples e ignorante, até o nível de espírito puro ou angélico. Recebemos, assim, inúmeras concessões do Criador em razão da sua misericórdia, necessárias ao nosso aprimoramento espiritual. Tudo isso indica que o Pai forneceu ao Filho Homem a casa planetária, onde cada objeto se encontra, em lugar próprio, aguardando somente o esforço digno e a palavra de ordem para ensinar a criatura a arte de servir. As moradas podem também ser representadas por planos, que se expressam por vibrações e não propriamente por lugar. A casa do Pai é o íntimo de cada qual, e as moradas, os estados de alma que alimentamos consoante os nossos desejos e aspirações pessoais. Assim moldaremos o ambiente ou a morada evolutiva a que nos ligaremos no plano exterior. Na categoria de nosso guia e orientador maior, Jesus segue à frente, oferecendo meios e recursos para que se concretize a nossa melhoria espiritual, de sorte que quando estivermos livres das imperfeições, estaremos definitivamente unidos ao seu coração. Assim as frases, se eu for e vos preparar o lugar, virei outra vez, vos levarei para mim mesmo, e onde eu estiver estejais vós também, indicam as felizes possibilidades que nos reservam o futuro, junto ao Cristo na situação de espíritos redimidos. Então, nossos sentimentos, pensamentos, palavras e ações serão semelhantes aos dele, na consolidação da sábia afirmativa contida no Evangelho, para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós. A afirmativa, para onde eu estiver estejais vós também, indica a perfeita sintonia do discípulo com o Mestre. Refletem, na verdade, é quando o discípulo se integra definitivamente ao Evangelho de Jesus. Nesse momento acontece entre Jesus e o seu fiel servidor um nível de compreensão mútua, indicativa de que a criatura alcançou o estágio de espírito puro. Toda essa caminhada, contudo, só acontece após um árduo trabalho de ascensão. Sabia o Mestre que até a construção do reino divino na terra, quantos o acompanhassem, viveriam na condição de desajustados, trabalhando no progresso de todas as criaturas, todavia sem lugar adequado aos sublimes ideais que entesouram. Efetivamente, o cristão leal, em toda parte, raramente recebe o respeito que lhe é devido, por destoar quase sempre da coletividade, ainda não completamente cristianizada. Sofre a descaridosa opinião de muitos, reconhecendo que o domicílio de seus seguidores não se ergue sobre o chão do mundo. Prometeu Jesus que lhes prepararia lugar na vida mais alta. A orientação de Jesus, sob análise: mesmo vós sabeis para onde vou e conhecereis o caminho, abrange os dois últimos conceitos. Jesus é o caminho da salvação e por ele iremos ao Pai e Criador. Espero que você tenha gostado deste estudo. Clique no joinha se você gostou. Se inscreva aqui no canal para ajudar no crescimento. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo e ficar sempre atualizado com os estudos. Obrigada pela sua companhia. Fique com Deus e até o próximo vídeo.